Ô, gente, vocês sabem que aqui no nosso papo a gente fala de tudo, né? E hoje eu quero conversar sobre algo que realmente muda vidas: educação de qualidade. Se você deseja abrir novas portas profissionais, crescer financeiramente ou até se reposicionar no mercado, o primeiro passo é investir nos estudos. E escolher onde estudar faz toda a diferença. É por isso que eu sempre indico a UNA, para quem quer começar uma faculdade com os pés no presente e a cabeça no mercado de trabalho. A UNA é uma das apoiadoras aqui do Papo com Elias e uma baita universidade para quem quer ir além da teoria. Só em BH são 5 unidades da UNA e muitas oportunidades para colocar a mão na massa em projetos reais, atendimentos à comunidade e atividades que desenvolvam suas habilidades técnicas e te aproximam da realidade profissional. Por isso, se você busca uma educação profissionalizante, unindo teoria e prática desde o primeiro dia, fica a dica. Acesse agora una.br e conheça mais sobre os cursos disponíveis e toda a estrutura que a UNA tem a oferecer. Muito bem, estamos começando mais um Papo com Elias. E a ideia do nosso Papo com Elias, eu gosto sempre de lembrar, é a ideia de que todo mundo tem uma boa história para contar. Todo mundo, gente. Basta a gente saber como contá-la. E ao contar essas histórias, a gente vai ampliando os horizontes. E esse é o nosso objetivo. Por falar em ampliar os horizontes, preste atenção num conceito muito legal, que é a moda circular. Sabe por que eu falo dele? Porque eu estou sempre vestindo uma peça de roupa de um brechó, para a gente fazer a moda circular. E o brechó que eu visto é o brechó Peça Rara, ali no bairro Anchieta. Um beijo, um abraço para o Maurício, para sua esposa, para toda a equipe, todos os funcionários, tá bom? E vamos pensar nisso, gente. A moda, às vezes, ela vai deixar, muitas marcas no meio ambiente. E é muito complicado isso. A gente hoje não pode vacilar. Então, vamos fazer circular a moda? Esse é um conceito legal. Tem brechó para crianças, mulheres, pessoas de todas as idades, homens também, sem preconceito. Combinado? E por falar em, digamos assim, pensar o mundo melhor, sem preconceitos e abraçar as pessoas, eu tenho hoje o prazer de receber ele aqui, que é um amigo que eu estou construindo essa amizade, uma pessoa que eu conheço há mais tempo. Hoje ele faz parte da nossa equipe do Rádio Café lá na Rádio CDL, é colunista da Rádio CDL, maravilhoso, já está lá um tempasso, eu estou chegando agora, adorando, junto com a Fernanda Ribeiro, a gente faz o nosso Rádio Café, e ele sempre traz uma mensagem para a gente pensar além da caixinha, mas com afeto, com abraço. É um comunicador do afeto, é uma pessoa do afeto, é um afeto mesmo. Isso é muito legal, sem deixar de dar o seu recado e de cutucar as feridas também, mas de um jeito afetuoso. Tenho o prazer de receber aqui no programa meu querido tio Flávio. Tio Flávio! O afeto. Obrigado. Eu a gente acho já está muito combinando desse momento há tanto tempo, né? Muito A gente legal. se encontra às segundas para tomar um cafezinho lá na rádio. É. E a gente está combinando, as Bem, agendas não tio estavam dando Flávio. certo. Teve uma vez que a gente não pôde, eu queria te agradecer também. Não, tá. Muito legal. Pois chegou o momento certo. Isso. Tio Flávio, vou começar com uma pergunta que parece simples, mas ela é bem complexa. E aí você fica à vontade. Quem é que é o tio Flávio? É bem complexa mesmo, né? Anos e anos de terapia para poder tentar entender isso. Na verdade, o tio Flávio, ele é uma criação em sala de aula. Há 26 anos, quando eu comecei a dar aula para turmas de graduação Sim. em publicidade, Isso. eu comecei A gente no foi UniBH. colega na Newton também, né? Exatamente. Eu comecei no UniBH, e aí era FAF no passado. Perfeito. E aí, quando eu cheguei em sala de aula, eu me apresentei como Flávio Toffani, professor de marketing. E aí o pessoal, os alunos, eu muito novo, tem 26 anos atrás, o pessoal ficou meio desconfiado. Falou assim, como é que você chama? Flávio Toffani. Aí sempre tem um aluno birrento, que olhou, hoje essa aluna é minha amiga, É mesmo. Aí ela virou para mim e falou assim, seu nome não é bom, não. Eu falei, uai, gente, o que eu vou fazer? Qual que é a culpa eu tenho, Aí eu falei, então cria um nome para mim. Aí ela falou assim, nós vamos te chamar tio Flávio. Caramba, foi uma ela falou maneira, assim? Foi uma maneira ofensiva mesmo Sim. de falar, você é mais novo, está chegando agora, a gente Isso. está no 7º período, está saindo, então quem manda somos nós, entendeu? Gente. E
aí eu falei, tá ótimo, não vou procurar briga, sendo que eu estou começando agora, né? E ali foi se batizado como Tio Flávio. Anos depois eu criei um curso de pós-graduação que era de gestão de marcas. E eu não tinha noção ainda, apesar de trabalhar com marketing, do que era uma marca de fato. Eu falo que ali foi o primeiro contato com a marca, porque como foi ofensivo, o relacionamento com os alunos, né, de respeitá-los e ser respeitado, fez com que as minhas primeiras turmas eu já fosse paraninfo e patrono. Caramba! Isso quando um cara chega muito novo, uma faculdade cheia de professores mais tradicionais, já rompe alguma coisa, né? Então, o relacionamento com os alunos fez com que eles se aproximassem de mim e o Tio Flávio passou daquela afronta para algo mais próximo, para algo mais querido, para algo mais afetuoso mesmo. Nossa. E aí os meninos falavam no 7º período, assim, coisas do primeiro, você vai ter aula com o Tio Flávio, respeita, hein? Aí eu falei, poxa, hoje eu falo que os meus alunos são um patrimônio, né? Porque a gente vai, hoje no mercado de palestras, por exemplo, eu vivo de palestras, né? Vivo de sala de aula, mas os meus alunos que me indicam para as palestras. Então, eu sendo de marketing, não tenho um trabalho de marketing tão ativo, mas, graças a Deus, os meus alunos e aqueles que participam das palestras me indicam. Mas o Tio Flávio nasceu aí. Sim, legal. E agora, a partir daí, porque eu sou de registro Flávio Toffani. A partir disso, o Tio Flávio tem um peso sentimental tão gostoso, quando as pessoas falam, elas já quebram barreiras, né? E tem gente que fala assim, eu não sei se eu tenho intimidade de chamar de tio. Eu falei, tem, pode chamar, né? E aí, quando eu, mais pra frente, criei um projeto chamado Tio Flávio Cultural, que eu acho que você deve perguntar sobre ele. Nós vamos chegar lá. Eu usei o nome do Tio Flávio porque eu era professor em 7 escolas, quando eu estava na pós-graduação. Que loucura! Então, larguei a graduação, fui para pós, comecei a dar aula em 7 escolas, e eu precisava de espaços gratuitos para fazer as palestras do Tio Flávio Cultural, que a gente vai falar o que é daqui a pouco. E aí eu coloquei o Tio Flávio como nome para poder abrir as portas das escolas que eu trabalhava. Perfeito. Porque a palestra do Tio Flávio, poxa, Tio Flávio é professor daqui. E o cultural de mudança de perspectiva, de mudança de cultura. As pessoas associam a manifestação artística. Não. Também, mas não só. Né? Apesar de que manifestação artística já é amplo, mas a mudança de perspectiva trabalha a cultura para isso também. Conceito mais amplo de cultura, né? Muito mais amplo. De intervenção do homem no mundo, né? Exatamente. E a arte é uma das formas de cultura, mas a tem arte outras. A arte é uma ferramenta que a gente usa fantástica, né? A gente trabalha muito com a música, a gente trabalha muito com pessoas que vão fazer atividades de teatro dentro daqueles projetos sociais que a gente está. Então, a arte nos ajuda demais. E você é um escritor. Eu sou escritor. tá Ainda tem a vendo? literatura. Isso, você é um artista. A gente estava falando aqui Verdade, antes, você olha tá assim, só eu não que sou artista, eu interessante. não canto, eu não danço e tal. Falei, não, peraí. Olha só, isso é uma coisa porque há muito tempo, eu estou num jornal, escrevendo coluna, já tem quase que 15 anos. Eu fui sempre professor de comunicação. E você me fez atentar isso aqui agora. E é tão comum, fica tão normal a escrita, que quando eu passei da escrita de jornalismo para a escrita literária, de romances, coisas desse tipo, eu não notei que eu estava dentro de uma arte, né? Que eu estou dentro de uma arte. E a gente estava brincando aqui que o rapaz canta, né? Isso, o Dylan. O Dylan levou o nome consagrado e tem que honrar o nome, né? Eu gosto de desenhar exatamente. E eu não sei fazer nada de arte. Pronto, agora eu sou um artista. Porque a sua escrita, ela não é uma escrita jornalística, apesar de você entrevistar pessoas muitas vezes, né? Mas você tem o seu estilo, né, tio Flávio? E é um olhar, eu brinco que hoje, dentro do projetos sociais que eu trabalho, que eu atuo, na verdade, assim, o meu trabalho é um trabalho de jornalista, um trabalho de professor e palestrante. O Tio Flávio Cultural não é uma ONG, que a gente chama hoje de OSC, né, Organização da Sociedade Civil. Nós não somos, então a gente não tem CNPJ. Se alguém falar que vai processar o Tio Flávio Cultural, não vai achar. Essa é boa, hein? Não tem Fica como. A dica. E o bom também é que não pode processar o Tio Flávio. CPF, Tio Flávio. A única pessoa que me acha de verdade é o imposto de renda, que chama de Flávio Toffani. Por isso que eu corro dele, né? E aí, quando eu falo dessas questões do Tio Flávio Cultural, eu brinco que eu sou educador, porque aí é uma brincadeira, não estou criando neologismos, não. Mas o educador é aquele que
tenta educar as dores, e para educar a dor você tem que reconhecer que elas existem. Então eu vejo as dores em muita gente, em muitos ambientes, são públicos bem diversos que eu atuo dentro do movimento voluntário. Aí eu brinco que eu sou comunicador, porque vendo essas dores eu não posso ficar com elas para mim apenas. Eu tenho que dizer ao mundo que essas dores existem. Então eu comunico a dor. E aí o ano passado, a Angelina, do Museu de Artes aqui de Belo Horizonte, me chamou para ser curador. Eu falei, gente, era o que faltava. Agora, com arte, a gente cura dor. Caramba. Então, a gente trabalha arte dentro dos presídios, a gente trabalha música dentro das ILPIs. Então, a gente está usando a arte que cura, né? E a arte que cura também... E a escrita também, né? Exatamente. A escrita, a gente tem 2 projetos com idosos que são maravilhosos dentro do Tio Flávio Cultural. Vamos lá, vamos falar do Tio Flávio Cultural. Vamos lá, explica pra gente o que é o Tio Flávio Cultural. Então, olha só, aí nasceu o Tio Flávio, né? O Tio Flávio foi batizado pelos alunos, tem um carinho muito grande por isso, pelo storytelling que foi construído ali, a história que tem nele. E aí, o Tio Flávio Cultural, eu fui convidado para dar uma palestra, antes mesmo de pensar no Tio Flávio Cultural, para mulheres na área de prostituição. E aí, quando me chamaram, é interessante porque, muitas das vezes, é aquilo que eu falei da literatura que agora que eu descobri com você. A gente está num ambiente, a gente não sabe... Para a gente, o ambiente está muito normal. Isso, total. Então, a gente... Saramago dizia uma coisa que é interessantíssima. É preciso sair da ilha para conhecer a ilha. Nossa. Às vezes, a gente está dentro da ilha, sabe onde tem graveto para acender uma fogueira, sabe onde tem uma fruta, mas é preciso pegar um barquinho e olhar para a ilha como um todo para ter a dimensão da sua grandeza. E aí, eu estava dentro da faculdade, fui chamado para poder dar essa palestra, e aí uma prostituta falou comigo, olha, eu queria que você falasse para mulheres que estão na área de prostituição ali na Guaicurus. E eu sou professor de marketing. Eu falei, cara, eu acho que ela... O que ela quer? O que ela quer? O que ela quer? Porque né? assim, marketing não deve ser, não é. Não aí é eu isso. falei assim, mas a senhora quer o quê? Aí ela falou, eu quero o seu lado humano. E eu falei, gente, mas que lado humano é essa que ela viu, que eu não vi, que eu não sei se existe? E aí ela foi e falou, olha, eu preciso que você toque o coração daquelas mulheres. E ela me contou o que acontecia ali dentro em relação às mulheres para poder fazer um maior número de programas, ainda mais um período em que elas estão, né, no processo de menstruação. E aí eu fiquei muito chocado com aquilo. E aí subi na escadinha, isso deve ter uns 20 anos, tá? Subi na escadinha para dar uma palestra às 6h30 da manhã nos hotéis. Eu fui com aquilo na cabeça, meu Deus, para que eu peguei isso? Porque eu nunca dei aula para palestra para prostituta. Eu não sei a linguagem, eu não sei. E aí quando eu cheguei lá, eu vi mulheres acordadas, me esperando, passando um cafezinho, me ofereceram um café, passando pãozinho na chapa e conversando. Aí eu tenho que trabalhar muito essa semana para mandar dinheiro para o meu filho que está no norte de Minas. Mas eu tenho que trabalhar demais essa semana porque minha mãe adoeceu. Eu preciso desse dinheiro para mandar para minha mãe, que é em São Paulo, mora em São Paulo e é idosa. Naquela hora é que me deu aquele estalo, sabe? Eu não subi a escada para conversar com prostituta. Eu não entrei com dinheiro para poder fazer programa. Né? Eu subi para conversar com gente. O Elias, eu acho que a minha família é uma família, minha mãe é espírita kardecista, já tem um trabalho social forte. Eu venho de uma família que é estruturada, então eu tenho pais, tenho irmãos que são muito presentes e amáveis. Mas naquela hora me foi um choque muito grande. E hoje eu até falei numa palestra de manhã sobre a minha condição. Eu era professor de faculdade, ganhava muito bem e estava muito acomodado numa bolha que para mim era extremamente confortável. E eu pensava que o mundo fosse universitário. Por quê? Os meus alunos são todos graduandos. Os meus colegas são mestres, doutores, pós-doutores. O mundo, no meu mundo de Alice, é universitário. Até que eu venho descobrir depois, uma estatística de hoje, atual, que no passado, 20 anos, deve ser menor, que a gente tem, entre mestres e doutores, a gente tem 1,2% da população brasileira. Ou seja, eu faço parte de 1,2%. Nós somos uma elite. Privilegiados, né? Mas quando você fala de privilégio, você está falando que você não teve esforço. Tive esforço pra caramba, mas eu tenho os privilégios e eu tenho que reconhecê-los. E o privilégio não é para me afastar das pessoas, é para entender onde eu estou e saber o que eu vou fazer. Legal. Você acha, então, que uma pessoa que passa pela universidade,
ela não deve ser formada apenas para, digamos, tecnicamente cumprir seu trabalho, mas que ela tem também uma relação com a sociedade? O tempo todo. A gente vai. Olha, qualquer área, a área de TI trabalha para a gente. Né? Pessoas vão usar a área de TI. A área de engenharia, a medicina precisa extremamente, né, de entender. A gente tem um caso de uma das instituições, eu nem expliquei ainda de Flávio Cultural, não, tudo porque bem. É muita coisa, Isso. mas uma das instituições que a gente visita, que é uma ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos, que é uma república. E nessa república tinha 5 idosas, elas, enquanto têm autonomia e independência, elas estão na república. A partir do momento que elas perdem a autonomia e independência, elas vão para a ILPI, Perfeito. onde tem uma assistência maior. Ali tinha uma idosa que não se comunicava bem, mas as outras entendiam. E ela ganhou uma boneca. Quando ela ganhou essa boneca, ela dormia com essa boneca como se fosse a filha dela. Eu falo como se fosse, mas para ela era a filha dela, né? E aí um dia essa senhora foi e comunicou com as amigas lá, com as idosas, falou que queria levar a filha dela ao médico, ao posto de saúde. E as idosas contando isso é muito engraçado, porque assim, elas falaram, como é que vão chegar 5 velhas de braço dado, com uma boneca no braço, para falar que a filha dela está doente? Mas elas levaram em respeito à outra. E aí quando chegaram lá, elas encontraram uma médica humana. Recebeu? E essa médica humana olhou para a boneca, olhou para aquela senhora e falou o nome da senhora, falou, olha, fulana, a sua filha tem uma doença de fato. Ela nasceu com as mãozinhas fechadas, então era um incômodo da senhora. Isso. Ela nasceu com uma deficiência e ela não vai se curar dessa deficiência. Então a senhora a ame do mesmo jeito porque é sua filha. Sensacional. Na cabeça daquela mulher, ela entendeu por que a filha não abria as mãos. Então ela passou a ter mais cuidado com aquela boneca. E para quem é da área de psicologia, para quem conhece as pessoas que estão em LPIs, a boneca simboliza muitas vezes um filho que é vivo e que não vai visitar, ou uma família que teve vínculos rompidos. Então é uma manifestação, né, tangibilização de um afeto que dói. Sim. Né? Então, não é uma pessoa doida. Não, é isso, não. não é? Ela tem as questões dela, Sim. né? Mas assim, quando a pessoa vai ficando com uma demência, ela vai tendo mais contato ainda com essas bonecas, porque ela volta no passado, né? Então ela vai tendo esses contatos, mas também eu posso dizer que seja uma demência, mas eu posso dizer que seja também uma carência. Perfeito, né? Que é muito diferente. E aí a gente vai para o tio Flávio Cultural. Isso. Aí quando eu conheci a realidade dessas mulheres, eu achei o meu mundo confortável, gostoso, mas já não me cabia mais. E eu tinha que fazer alguma coisa. E eu não entrei para o voluntariado pela dor. Muita gente entra pela dor. Você conhece a Larissa já deu entrevista com você aqui, Larissa Carvalho, que é uma pessoa que eu amo. A Larissa entrou por uma dor que ela teve, pelo filho ter nascido com uma doença rara, não identificada, e ao amamentar, ela queimou os neurônios do menino. Né? Então ela entrou para o voluntariado por uma dor. Tem o Léo, do Mano Down, que entrou por uma dor. O irmão dele nasceu com síndrome de Down. Eu não entrei pela minha dor. E olha, eu não estou dizendo que eu esteja vendo a dor do outro, que eu seja melhor que isso. Não, é a definição de justiça social, sabe? Eu acho que Cervantes falava isso, né? Não é utopia, não é sonho, não é loucura, é justiça. Isso. Então, assim, é tão estranho ver que eu tenho tanto amparo e tem tanta gente que não tem. Aí nós criamos o Tio Flávio Cultural. Qual era o objetivo? Palestras gratuitas em espaços universitários, mas não só para universitários. Para mudar a mentalidade das pessoas, para que elas tivessem um pouquinho mais de força, autonomia, para não se acharem inferiores a São Paulo, a Rio, que a gente sempre acha que o outro é maior que a gente. Perfeito. A Clarice Lispector tem uma fala que é: eu sou mais forte do que eu. Eu sou mais forte do que eu. Eu é que não me conheço, né? Porque se eu me conhecesse, se eu parasse para conversar comigo, eu saberia que eu sou mais forte do que eu. Isso. E aí a gente então começou a fazer essas palestras. Em espaços universitários. Porque era onde eu dava aula e precisava de espaço, já que eu não sou ONG e não tenho verba parlamentar, eu não tenho doação, então eram as faculdades que me davam esse espaço. E a partir daí vieram pedidos para fazer essas palestras dentro de instituições sociais. Então a gente foi para o Novo Céu, que trabalha com crianças
com paralisia cerebral, a gente foi para Caminhos para Jesus, até que o negócio foi crescendo tanto que eu tive que fazer áreas dentro do Tio Flávio Cultural. Uma área que trabalha com idosos, uma área que trabalha com pessoas com paralisia cerebral, uma área que trabalha com doenças de alta complexidade. Perfeito. Sempre voluntário. Nunca a gente trabalhou com doação de dinheiro para manter o movimento, nunca. Não. Hoje a gente tem cerca de 1.000 voluntários, a gente faz em dezembro 15 anos e a gente tem, o nosso propósito é esse. Hoje nós somos o maior movimento voluntário, eu agora estou chamando de comunidade, porque já envolve várias outras questões. Mas nós somos a maior comunidade voluntária em movimento que existe em Minas Gerais. Por que independente? Por que é independente? Nós não somos ligados à igreja, nós não somos ligados a partidos políticos, nós não somos uma ONG e a gente não tem financiamentos. Então nós somos independentes. E o que faz uma pessoa chegar e falar, eu quero ser voluntário? Ela não se torna uma voluntária do dia para a noite, porque os nossos trabalhos são todos de criação de vínculo. Quando a gente tem uma ação dentro de uma ILPI, a ação se repete todos os meses. Se alguém fala que quer ser voluntário, ela tem que olhar para a vida dela para ver se cabe. Porque se não couber, não venha. Ache uma instituição que distribua cestas básicas pontualmente, que tem sua importância. Também, exatamente. O assistencialismo é extremamente importante, viu, Elias? Quando a gente fala assim, mas tem muita gente que muita instituição assistencialista, está dando comida para o povo, não está ensinando a pescar. Pô, eu preciso do povo vivo. Cara, se eu não deixar o povo vivo, eu vou ensinar quem? Ele não vai aprender nada. Então, o assistencialismo ele tem a serventia para que eu possa ter a continuidade do processo. Né? Mas é justamente isso tudo aí. Tio Flávio, me lembrei aqui de uma coisa, você falando da senhora numa ILPI com o bebê, né, a boneca que era o bebê, que era criança para ela. E aí eu fiquei pensando nessa onda que a internet trouxe do bebê reborn. Isso foi bem antes, foi uns 8 anos antes, eu pensei muito nisso também. É uma crueldade isso, né? Porque a sociedade começou a olhar só para... de forma jocosa, mas essa uma relação realidade. É uma realidade. As pessoas que têm demência, as pessoas que vivem uma solidão muito profunda, elas buscam alguma válvula de escape. A demência não tem como, né? Mas a solidão em si, ela busca alguma coisa, ela busca planta, ela busca animais. Isso. Eu não estou comparando nenhum um com o outro, não. Não estou dizendo que o animal e a boneca sejam importantes. Eu estou dizendo que as pessoas criam importâncias, né? Tem gente que se fixa a sua própria imagem, né? Tem gente que acha que a sua própria imagem é o que ela mais tem de forte. E quando eu falo daquela questão da Clarice Lispector, eu sou mais forte que eu, não é para achar que você é melhor que os outros, não. De fato, né? A gente tem que fazer esse contraponto. Eu sou mais forte que eu, é que muitas vezes nós não sabemos o quanto de força nós temos para as lutas que virão, entendeu? E virão essas lutas. O Byung-Chul Han, que é um autor contemporâneo, ele fala que nós estamos anestesiando as nossas dores. E uma das coisas que eu aprendi muito com os professores é que muitos pais, às vezes, assumem o lugar dos filhos para passar pelo sofrimento do filho e não deixar que o filho sofra. É como se pegasse no colo o filho e tirasse todas as dores da frente. Só que nós somos finitos, a gente vai embora. Não sei se os filhos vão antes, não sei se os pais vão antes. Mas em sendo os pais que vão antes, esses filhos vão ficar sozinhos. E eles vão ter que andar com as próprias pernas. Não acostumados a andar com as próprias pernas, a primeira pedrinha, por menor que seja, vai doer. Metaforicamente falando, as pessoas vão de entender, mas é melhor não carregar os filhos no colo, mas estar ao lado diante de uma dor. Perfeito. Porque aí quando for embora... Se precisar, eu estou ali. Porque quando for embora não vai ter ninguém. Isso. Né? Então, aí vai ser o problema. Ele não foi orientado enquanto os pais estavam. Legal. E é interessante falar disso também, porque quando eu falo de pai, eu estou falando de famílias que têm uma base sólida. Porque quando eu falo de família, a realidade de família para mim, enquanto eu estava dando aula na minha bolha, era uma. Quando eu rompi a bolha, eu vi que famílias têm vários e vários conceitos, várias e várias visões. É lógico que a gente tem um conceito sociológico de família, mas na cabeça das pessoas, família pode ter significados, simbologias diferentes, né? E tem pessoas que sofrem na família, né? Com abusos, tem gente que é abusada na família, né? Eu tive a maior parte dos abusos. Né? Eu tive um caso de um menino que estava no sócio-educativo. Espero que o programa não fique muito pesado, de dores que a gente está trazendo da realidade. Mas quando eu fui trabalhar com sócio-educativo, adolescentes,
que estavam, né, em conflito com a lei. Tinha um menino que estava sentado na frente e ele era muito fechado, muito sisudo. Sim. E aí ele fechou o braço, não olhava para minha cara, quando olhava ficava fazendo assim, ó, como se estivesse me encarando, como se estivesse, não, ele estava me encarando. E aí acabou a palestra ali, a fala, a psicóloga veio pedir desculpa. Eu falei, não tem problema nenhum, porque assim, ele não me conhece. Então o problema dele não é comigo, ele não me conhece. Eu entrei aqui e vou embora, não é problema comigo, é com ele, que não está dando conta. E ela falou, você adivinhou, porque assim, esse menino ele foi abandonado pelos pais aos 8 anos de idade. Foi abandonado não, foi tirado do convívio dos pais pelo conselho tutelar, por causa de abusos psicológicos, físicos e outros mais. Aí foi levado para uma casa de acolhimento. Quando chegou na casa de acolhimento de 8 anos de idade, ele ficou um tempo na casa de acolhimento e fugiu aos 11, 12 anos, porque lá dentro da casa de acolhimento, ele também foi abusado. Nossa. Aí ele foi morar na rua. Aí ele cometeu os crimes. Eu não estou justificando crimes. Claro. Eu só estou querendo que as pessoas entendam que para a gente tirar esse grande problema que é o crime, né, do nosso meio, não adianta só falar, tomara que morram todos lá, porque eles não vão morrer. Não. Eles vão sair. E se a gente não souber o que fazer, e o que é que a gente pode fazer? Entenda-o antes. Nenhuma fonte nasce água podre. A água nasce limpa e ela vai se sujando no decorrer do caminho. Perfeito. Até chegar naquilo que a sociedade chama de esgoto. Isso. Os presídios seriam, no pensamento da sociedade, o esgoto da sociedade, né? Mas para chegar no esgoto, se nasceu numa fonte limpa, o que aconteceu? Eu tenho que saber esse trajeto. E aí, quando me falaram do menino, eu fui entender que ele tem história, sabe? E eu achei interessante, de uma outra vez que eu fui lá, eu falei com eles assim, saiam do crime, eu começando isso ainda. E aí, é uma convicção minha, eu quero que ele saia de fato, Sim. porque se ele não sair, ele vai morrer. Perfeito. Antes dos 18, às vezes. A estatística é essa. Aí falava isso, aí ele levantou a mão com todo respeito, e agora já foi mais amável, com todo respeito. O que você sabe da minha vida? Eu adoro essas provocações, porque também não é uma afronta, sabe? O que você sabe da minha vida? Ou seja, antes de falar alguma coisa, conheça o que você está falando. E aí tem o C.S. Lewis, que eu adoro, né? C.S. Lewis é escritor de Nárnia e de outros livros, que, voltando de uma viagem, eu estava lendo um livro dele sobre a educação no Reino Unido. E lá tinha uma frase que vou tentar lembrar aqui, que é o seguinte, aos professores, os professores não devem tentar derrubar florestas. Elas são muito densas, elas são muito bem construídas. Sim. Né? O professor deve tentar entender como que ele vai irrigar desertos. Nossa. O irrigar deserto é o desafio. É o desafio. Aí que eu entendi o que eu tinha que fazer dentro ali daquelas unidades. Eu não tenho que chegar metendo o pé falando, sai do crime, sai do crime. Que a única referência que ele tem é o crime. É o único lugar que ele é aceito, porque se ele vai para a rua, um menino, muitas vezes negro, muitas vezes com trajes periféricos, que os identifica, porque os adolescentes têm muito disso, nós temos disso, para ter um pertencimento. Ele é reconhecido no crime. Mas na rua não, na rua ele é reconhecido como outra coisa, mesmo que ele não seja. Isso. Então, eu tenho que entender aquelas histórias, né? Uma vez eu estava em Santa Luzia e o menino virou para mim e falou assim, olha, quando eu passo na rua, tem aquelas madames que segura a bolsa e atravessa com medo de mim, eu não ia fazer nada com ela não, mas ela fez isso, eu fui atrás dela. Eu não roubei, mas eu ameacei. Porque ela me ameaçou antes. Que interessante isso, tio Flávio. É disruptivo, porque eu não consegui imaginar dessa forma. Né? Eu imagino na bolha que eu estou. Eu imagino assim, poxa, um menino periférico vai em cima, está passando na mesma calçada da mulher com a bolsa, vai assaltar. A gente tem que mudar os olhares, né, para que a gente possa ter acesso a mundos diferentes. E é isso que o voluntariado nos dá. Né? Tio Flávio, eu preciso entrar agora nisso que você, essa sua fala toda, e citando as crianças e os traumas, né? Vamos falar do Felca. O que você achou disso? Tudo. Olha, eu achei extremamente necessário. Parece que assim, foi muito bom ter acontecido. Várias e várias pessoas já faziam alertas, né? Mas não tiveram esse boom que o Felca conseguiu ter. Eu não o conhecia antes, eu acho que você conhecia, né? Não. As minhas filhas conheciam. Ah, conhecia. Mas eu... ele levantou uma provocação que é extremamente importante. A gente está, além de ter pessoas que fazem,
tem várias outras como nós que aceitamos. Isso. E o aceitar é não questionar, é fechar os olhos. E o capitalismo fingir, lucra. Ainda exatamente, vão colocar mais um ator aí, É, né? é fingir Às que não vezes. está nada. E tem uma fala do Machado de Assis que eu trago comigo, porque eu não quero entrar em projetos sociais que eu vou e achar aquilo normal. Então ele fala que o tempo vai anestesiando não, vai calejando a nossa sensibilidade. O tempo vai calejando a nossa sensibilidade. A gente tem que ficar muito esperto para que o tempo não deixe a gente... caleje a gente. Sabe por quê? Nos Estados Unidos, antes da pandemia, já tinha uma funerária que fazia um velório como é que é? Drive velório. Sim, sim. As pessoas entravam Entravam de no carro, tinha o corpo exposto numa vitrine, Meu as Deus. pessoas assinavam, e assinam ainda que existe, assinavam um livro e iam embora. O livro ficava para a família sabia quem tinha ido lá, então era uma prestação social que eu pagava, e não tinha afeto, não tinha respeito, assim. Eu não estou dizendo que todo mundo que foi lá não tenha respeito, mas é uma coisa muito fria, e a gente está deixando as relações ficarem frias, e as relações estão tão frias, que elas estão tão frias até dentro de casa, porque a gente não está tendo tempo para nada, a gente está correndo para caramba. Eu ligo para minha mãe todos os dias, mas eu vou à casa da minha mãe de 15 em 15 dias, e eu justifico as pessoas dizendo que minha mãe sabe que eu trabalho muito, mas a minha mãe tem 90 anos de idade, e não quer dizer que minha mãe vai morrer e eu vou ficar, porque eu sofri um acidente de ônibus com uma aviação mineira, e esse acidente em 2023, novembro de 2023, tem menos de 2 anos, 3 pessoas dentro do meu ônibus morreram. Eu pulei a janela, assim como várias outras pessoas pularam. É uma sensação de ser impotente, porque você não pode ajudar quem está te pedindo ajuda. Os bombeiros orientam, você tem técnica para poder tirar as pessoas da ferragem? Não tem? Deixa, porque senão você pode matá-la. Pule a janela, e não só pule a janela, vá distante. Vai distante. Né, para uma área fria. Quando eu pulei aquela janela, eu vi as pessoas ligando para as mães, 3h40 da manhã. E é lógico que tem uma explicação, mãe é uma ligação umbilical, né? Eu não liguei para minha mãe aquela hora, porque minha mãe estaria realmente de fato dormindo, mas eu liguei para ela às 8 horas, depois que eu já tinha falado com meus irmãos que tinha acontecido, e naquela hora eu entendi que às vezes eu vou em Santa Luzia e fico com minha mãe, muitas vezes eu no computador, eu no celular, e minha mãe tentando falar alguma coisa comigo, imaginando que eu vou voltar e ela esteja lá. Eu cheguei a imaginar que por ter 90 anos, eu vou voltar e ela não estará lá. Mas aí me abriu uma outra perspectiva, que eu também posso não voltar. E ela não espera por isso. E olha que quando a gente fala da finitude, a gente não está falando, então vão sofrer a vida. Não, vão gozar a vida, né? Vão viver, vão celebrar. Porque se há finitude e a gente não fala dela, se há o envelhecimento e a gente não fala dele, é preciso falar para a gente poder tentar entender onde a gente está e o que a gente está fazendo. E isso tem que ficar claro o tempo todo, porque eu falo disso o tempo todo e às vezes eu esqueço de me dar descanso. Perfeito. Às vezes eu esqueço de me dar o direito de dizer não aos outros, entendeu? Então a gente tem que começar a pensar na nossa vida com fôlego para a gente, aquela brincadeira que se fala, né? Quando se entra no avião, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. O que você faz? Coloca do idoso, coloca da criança? Não, coloca a sua, porque se você não estiver bem, você não ajuda ninguém. Dar esse respiro, sabe? Então, acho que a vida vai nos mostrando, com a finitude, aquilo que Titãs já cantava e que a gente não ouvia, em epitáfio, né? Devia ter abraçado mais as pessoas, devia ter agradecido. E olha, Elias, quando a gente se encontra, a gente agradece como se fosse a primeira vez. Todas as coisas que a gente... né, quando você tem uma notícia legal, você manda para mim por WhatsApp. É verdade. E eu adoro. Isso é celebrar a vida, né? Isso é ter Quando você vai ao vivo no estúdio, a gente comemora, não, abraça, eu chego antes e saio depois, né? Mas às vezes não dá. Às vezes você chega cansado, muitas vezes eu vejo mas isso. no estúdio é engraçado, porque eu tenho que entrar e ficar 5 minutos. Eu fico lá meia hora antes, meia hora depois. Perfeito. O programa rolando e eu sentadinho lá, tomando café. E muito legal, porque, por exemplo, você ouve o programa. Não é um trabalho obrigatório que eu tenho que ir lá. Não, você dá notícias do programa. Você é uma pessoa que participa do programa. Né? Eu acordo com o programa. Então, assim, cara, hoje eu estava ouvindo, né?
e eu vou falar hoje, ninguém vai saber que dia que é. Mas é sexta. Não tô nem aí. Não tem problema não. Mas eu mandei a mensagem para você, dá um abraço na convidada, porque a convidada é uma pessoa que tem uma história comigo também. E aí dá um abraço na convidada e diga a ela que ela é especial, porque a gente tem que dizer isso às pessoas, sabe? Claro. Você falou da finitude agora, a gente não sabe amanhã, cara. E essa questão do dizer, do tangibilizar é importante. A gente não pode também banalizar o eu te amo. Tudo bem. Mas eu vejo muito nos projetos que eu trabalho, muita gente que não foi acostumada a dizer eu te amo. Então, teve um caso de um menino que falou, eu dei uma palestra na Cidade de Luz, e esse menino falou que ele pediu um abraço no final e me falou que a mãe dele não abraçava ele. E aí, depois de muito tempo, alguns anos, me veio a música do Djavan, né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Será que essa mãe teve abraço? Será que essa mãe... Então, que a gente aproveite e fale com as pessoas que são importantes para a gente o quanto elas são. Isso aqui não é blá, 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 porque assim, eu vejo isso no dia a dia das pessoas que sofrem tanto porque não conseguiram despedir das mães. Eu estou dentro de cadeias e as pessoas falam, olha, minha mãe morreu, eu não pude ir no velório dela porque eu sou de facção, eu era de facção, então a cadeia não me levou e eu não pude pedir perdão para minha mãe. E isso dói muito, né? Eu estou com um livro ali que eu trouxe, que é escrito com histórias dos presídios, e que hoje de manhã, dando palestra para juízes, eu li a história de um preso que ele fez um trabalho meu de educação, que a gente leva para as cadeias, e aí ele falava, eu pedi para fazer uma carta de perdão. E aí ele fez uma carta de perdão para o pai. Mas olha isso, Elias. Ele dizia ao pai o seguinte, eu estou te mandando uma carta de perdão, mas não é para te dizer que eu estou te perdoando. É para tentar entender que eu vou me perdoar por você não ter sido um pai. E muitas das vezes o que aconteceu aqui comigo vem de um pai ausente. Então, essa carta é para me perdoar. Essa carta é para perdoar a minha mãe. E essa carta é para perdoar os meus irmãos. Então, aí ele acaba assinando assim, apesar de tudo, seu filho. Isso. E eu adorei essa assinatura porque assim, mostra uma mágoa muito grande, porque senão ele não teria colocado isso, apesar de tudo, seu filho. Eu queria ter tido um pai. Ele tá dizendo isso, sabe? Então, assim, a gente tem que pensar muito nessas questões. São questões que fazem a gente refletir. E a gente está aqui, ninguém é melhor que ninguém, a gente não está pronto. Aquela música que eu canto e você completa, tomara que você lembre para completar, da Dona Ivone Lara. Eu vim de lá pequenininho, né? Porque eu não sou... A gente está aprendendo, né? E eu aprendi a pisar nesse chão devagarinho. Que você completa com... foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Muito bonito, sensacional. Tio Flávio, nossa, é muito legal. Parabéns. Mas tem uma música do Cartola que você gosta? Ah, sim. Se não lembrar, não tem problema. Eu estou tentando ver se eu consigo lembrar aqui. Ah, não, é do Noel Rosa. Noel Rosa. É uma frase do Noel Rosa, faz parte da música dele, né? Quem acha, vive se perdendo. Quem se acha, vive se perdendo. Quem se acha, vive se perdendo. É essa ou não? É essa mesmo, então, que completa aquilo que eu falei. Eu falei, eu vou começar a usar isso nas palestras. Ah, verdade, agora que eu lembrei. Porque tem tudo a ver, né? Isso mesmo. Quem acha... Porque quando você acha que resolveu um problema, você buscou conhecimento para resolver, você resolveu, mas achou tantos outros que te abriram tantas outras dúvidas. Isso aí, sensacional. Nossa, isso é fantástico. Agora que eu lembrei mesmo. Tio Flávio, outra coisa que eu preciso conversar contigo e que eu queria que você falasse também para as pessoas. Muita gente diz o seguinte, olha, aumentou o número de pessoas que estão nas ruas, faltam políticas públicas, mas também essas pessoas não querem emprego, o emprego está aí, o supermercado quer contratar, o McDonald's quer contratar e elas não querem trabalhar. Como é que você vê essas pessoas que estão em situação de ruim? Inclusive tem gente que não gosta de usar o termo, fala que é bobagem e tal, isso aqui. Fala pra gente um pouco disso aí. Quando a gente fala dos letramentos, a gente tem a alfabetização, eu aprendi isso com ele chama Seu João Xavier, que é um doutor, e o nome dele é Seu João mesmo. Ele fala da alfabetização, B com a Bá, B com a Bé. E o letramento é saber entender o que isso significa. Então, os letramentos é para que a gente entenda o que cada uma daquelas coisas significa. Então, se alguém estudou para poder falar um termo daquele, né, tem um sentido histórico naquilo.
Agora, quando a gente fala, então, pessoa em situação de rua, muita gente fala mendigo, outros falam vagabundo. Vagabundo tem um termo que... Vagabundo era um termo que não era pejorativo no passado, ele foi depois se tornando. Eu vejo muita questão dessas pessoas que falam sobre os moradores de rua, porque eu sinto ameaçado. Pode acontecer? Pode. O cara pode estar embriagado? Pode. O cara... Porque assim, São vários tipos de pessoas viver que na estão ali, rua, né? ele usa muito a questão dos entorpecentes, da cachaça, para fugir do frio e para fugir das dores, né? Da realidade. Aí quando a pessoa, da realidade. Quando a Quem pessoa nunca, fala, né, tio Flávio? Quem nunca fugiu da sua realidade? não, e às vezes não é com a cachaça, às vezes não é com a droga, mas é com o jogo, é com o Sim, sexo, isso. é com a mentira. Perfeito. Então a gente usa também. Só que quando a gente vai perceber, são pessoas que têm histórias, essas histórias foram interrompidas por alguma coisa e que tem várias histórias. Eu tenho no meu livro um cara que perdeu a família, a esposa, ele que estava dirigindo o carro, ele não teve culpa disso, mas ele se culpou. Então ele não conseguiu lidar com aquilo, ele se afastou e foi para a rua. A gente tem histórias diversas. Eu entrevistei um rapaz que ele trabalhava na Vale durante 18 anos, ele fez engenharia florestal na Unicamp. Sim. E quando ele perdeu a esposa, ele não deu conta da perda da esposa, ele perdeu a esposa por morte natural, ele começou a beber. E aí ele entrou na bebida de tal forma que ele foi para a rua. Né? Então a gente tem histórias diversas. O que eu queria que as pessoas entendessem é que de fora, com o nosso olhar, muitas das vezes acomodados e incomodados, porque está dormindo no meu passeio, está fazendo sujeira, e fazem de fato. Sabe por que faz? Porque quando passa alguém entregando uma marmita, a pessoa pega. Aí quando passa um outro, entrega uma marmita na mesma noite, a pessoa pega. Porque tem dia que não tem entrega de marmita e ele quer guardar. Então, muitas das vezes ficam 3, 4 marmitas, às vezes com restos jogadas ali, e que a gente não compreende porque a gente não está dentro do processo. Um dia eu estava em São Paulo, estava muito frio, e as pessoas estavam nas redes sociais dizendo: mas aqui em São Paulo está cheio de mendigo dormindo dentro das agências bancárias, tudo vagabundo, querendo ar-condicionado. Eu falei, gente, mas será que isso aqui é uma postagem real, né, nova? Não. Porque assim, não é nova, porque ar-condicionado no frio... Não faz sentido isso. Talvez as pessoas não entendam que quem vai para dentro de um banco, dormir lá dentro, está buscando a segurança das câmeras que tem na agência bancária ou dorme debaixo de olhos vivos para buscar a segurança, porque ainda há alguém que coloque fogo neles. Eu nunca tinha pensado nisso, tio Flávio. Mas é justamente o passo, sabe? Quando a gente está fora, não está convivendo, a gente não consegue entender aquelas situações. Aqui, durante a pandemia, tiraram uma senhora das ruas, idosa, chamada Dona Margarida, e levaram para uma ILPI. Quando chegou na ILPI, a Dona Margarida ficou semanas dormindo na varanda, porque ela, 30 anos, dormia no chão. Ela não sabia dormir na cama. Então, o problema é muito mais complexo do que simplesmente julgar. Eu quero que aquelas pessoas saiam dali para higienizar a minha calçada, para me dar mais segurança, mas eu não entendo que o problema é muito mais complexo. Então a gente tem que sentar os dois lados para conversar, porque há um lado que tem a sua razão e há outro lado que tem a sua razão. Vamos descobrir e entender as razões de ambos, né? Não é um carro abandonado na rua. Não é para guinchar. Não pode. Né? Porque, assim... Que fala é essa? Porque há falas que são justamente para projeção, né? E identificação com grupos. Então, essas falas, elas são ofensivas para uns, mas são identificatórias para outros. E aí a gente tem uma esse estratégia abismo. De marketing, né? A gente mas tem é esses muita abismos. insensibilidade, né? Porque a pessoa vai achando que com isso ela vai se tornando conhecida, né? O reduto dela começa a aumentar e aí ela consegue ter mais visibilidade. Eu não sei se alguém chegou a falar isso. Sim. O governador. Mas se alguém falou isso... Sim, é demais. Governador do seu estado? Do meu estado. Do nosso estado, viu? Não, eu estou em outro estado. Você está em estado muito melhor, muito melhor. Tio Flávio, eu queria agora falar a respeito dos idosos. Eu sei que atrás de mim tem um monte de gente com plaquinha ali já, né? Não. Tá tranquilo, fica tranquilo. A crise é ótima e a gente vai administrando. Ô, Cris, levanta a plaquinha, que eu falo. Levanta a plaquinha. Idosos, vamos lá. A população está aumentando de idosos. A nossa sociedade está preparada para conviver com as pessoas idosas? Não, de forma alguma. A gente não está.
A gente está acostumado a conviver com as pessoas idosas em casa. Nossa, agora você foi bem sincero, viu? Se eu falo alguma coisa com minha mãe fala, eu já perco a paciência. Isso. Mas a minha mãe tem 90 anos e não está ouvindo direito. A gente tem que entender... Se a minha mãe reclama das dores, eu acho que ela reclama o tempo inteiro. Está reclamando demais. Mas, gente, ela tem 90 anos. Minha mãe também tem 90 anos. Não tem jeito. O médico falou de Dona Helena, o joelho da senhora. Não, gente, não olha, tem jeito. Eu já adiantei o processo, eu já perdi cabelo. Né? Mas a gente vai perder muito mais coisas. A gente vai perder os cabelos, a gente vai perder os dentes, a gente vai perder a audição. Muitas vezes, perdendo a audição, a pessoa deixa de sair de casa e isso é um grande problema que está sendo falado há muito tempo, mas está sendo levantado agora, porque teve um TED de uma especialista que falou sobre a saúde social. A saúde social é extremamente importante, ainda mais para as pessoas idosas. E aí eu faço aqui, né, eu vou falar de uma marca que ela tem uma referência muito grande, que é o Sesc. Sim, né? O Sesc perfeito. tem um trabalho de 90 anos com pessoas idosas que faz as pessoas idosas chegarem no estágio e viver a sua velhice ativa. Né? Então, Mas meu pai não gostava não, sabe? Não? Não quero parecer idoso. Minha mãe chamava meu pai, não quero ir não. Nossa, eu vou em várias unidades. Os homens têm dificuldade, né? Os homens têm muito mais dificuldade de aposentar, de envelhecer, porque quando chega a aposentadoria para a mulher, ela fala que ela quer viver. Quando chega a aposentadoria para o homem, ele perde muito de status, né? Então, aquilo que era, eu vou falar um termo aqui, Perfeito. Era o seu Pedro do Benji. Isso, é isso Quem mesmo. Quem não sabe o que é Benji vai ficar perdido. O meu tio, que era Pedro, que é Pedro, quando ele aposentou... Ele trabalhou no Benji? Muito tempo. Eles deram a cadeira que ele trabalhou durante 30 anos. Deram a cadeira de presente. Eu falei, gente, eu não queria minha cadeira de presente, Nossa, né? pelo amor Porque de eu trabalhei Deus. 30 anos sentado na mesma cadeira, deram a cadeira de presente. Para até não sentir essa aposentadoria. Meu Deus. O homem tem uma dificuldade com a aposentadoria. A mulher já não tem tanto assim. Mas você está falando do Sesc, né? Eu te cortei. Que é justamente a questão do envelhecer. Então, a gente vai perdendo a mobilidade, a gente vai perdendo a audição. Quando eu falei do social, se a pessoa perde a audição, ela já não quer sair mais porque os outros não estão ouvindo. A pessoa já não regula mais a urina, né? Então, ela tem que usar fralda. Aí a roupa já fica desconfortável. A minha mãe é uma pessoa mais evoluída, muito mais que eu, porque minha mãe falava da fralda dela normalmente. Minha mãe é cruzeirense. Minha mãe tem jogo do Cruzeiro, ela vai para o quarto, porque ela não dá conta mais de ouvir, Sim. e ela espera acabar para o meu irmão chegar e falar o que deu. Gente. Porque ela não consegue acompanhar mais, porque ela não tem saúde para acompanhar o jogo. Mas ela tem essa mãe, essa nossa consciência. Senhora, assim. minha mãe é a máfia azul. Sim, ela é muito cruzeirense, mas ela tem uma consciência, fala, eu não dou conta de ficar ouvindo. Ela tem essa consciência. Que barato. E aí, aí eu falei, mãe, vai, brincando, vai ao Mineirão, né, assistir. Isso. Aí ela falou assim, não vou não, porque eu vou ter que trocar de fralda. Ou seja, ela já admite. Há pessoas que não admitem, que isso aí é muito pesado. Ô Elias, eu não consigo me entender usando fralda. Mas eu tenho que me entender se eu envelhecer. Isso mesmo. Vai acontecer. Então, eu tenho que forçar um pouquinho. né? Isso vai nos afastando. E eu estou falando assim, eu não vou, porque o Sêneca falava que a gente sofre mais pela imaginação do que pela realidade. Eu não estou tentando sofrer hoje o que ainda não aconteceu, não. Mas eu estou tentando entender que há possibilidades, que vai acontecer, né? Esses dias eu estava olhando para minha mão e falei, nossa, eu estou cheio de mancha. Gente, isso acontece, isso vai acontecer. E é aquele negócio que pode parecer romântico, pode parecer poético, mas é que é mancha do tempo. Sim, é marca do tempo, as rugas. São marcas do tempo. Importante. Então, sim, é importantíssimo. E aí a gente não tem essa saúde social, fica muito abalada hoje. Então, eu já te falei isso, né? E você já leu sobre isso. No Japão, tem um livro chamado O Século da Solidão, da Norina Hertz, que fala que no Japão as idosas elas cometem pequenos delitos para serem presas. Porque o presídio no Japão é diferente do que é no Brasil. Sim. E lá elas têm atendimento médico, lá elas têm Alimentação. acompanhamento, lá elas têm quem conversar. Elas têm com quem conversar. Inacreditável, Né? tio E aí Flávio? a gente pensa que a gente tem uma população tão grande, né? E que a gente está correndo tanto e não está dando conta de dar apoio a quem está em casa, de parar para conversar, de perguntar, porque a gente pergunta, e aí, Elis, como é que você está? Eu não quero saber como é que você está. É convencional, né? Eu lembro do Bem-vindo, Siqueira. Sim, claro. Tem um videozinho dele que diz que a telemarketing liga. Ele tem esse vídeo maravilhoso no YouTube.
Aí o telemarketing liga e fala, sou eu mesmo, bem-vindo Siqueira. Aí, olha, eu tô com artrite, artrose, isso eu já não tenho mais. Aí ele vai contando todas as doenças. Aí ele fala assim, ela desligou. Porque ela perguntou como é que eu estava, eu fui falar. A gente não está afim de ouvir o outro. Não. A gente está num processo em que nós temos que nos mostrar e nos mostrar de uma maneira muito falsa para que os outros nos enxerguem da forma que os outros querem nos enxergar. Mas aquele quadro que eu falei do Magritte, né? Quando a gente se olha no quadro, no espelho, e a gente se vê de fato, há muitas dores para serem enfrentadas. Por isso é muito mais fácil você olhar para o quadro e fingir que lá tem outra pessoa, a pessoa idealizada, né? Mas o envelhecer é muito complicado. Você falava dos japoneses, outro dia você contou também para a gente no programa a questão de os filhos mais velhos, né, de 60 anos, abandonando os pais nas praças. Porque no Japão a longevidade já é mais realidade do que no Brasil, né? Então as pessoas têm 90, 95 anos e os filhos têm 75. Então, já que os pais são idosos, os filhos também são. E aí esses filhos têm dificuldades físicas, têm dificuldades emocionais e financeiras. Perfeito. Então eles não dão conta de cuidar dos pais. Onde que eles vão colocar? Não tem esse acesso, né? Então eles colocam em frente a escolas, a hospitais e a praças públicas. Meu Deus. E eles não colocam, eles abandonam. E aí para o Estado assumir. Então é muito triste, né? Porque assim, deve ser uma dor para o filho. Mas é uma escolha que ele tem que fazer, porque assim, eu não estou dando conta. É o que a gente fala muito dos cuidadores de pessoas que têm Alzheimer, né? O cuidador das pessoas que têm Alzheimer tem um determinado momento, em que a fadiga é tão grande que passa pela mente da pessoa, olha, seria tão bom se papai, né, fosse embora. Mas aí vem a cobrança, aquele chicote, olha o que você está fazendo. Um filho, né? Não pode pensar aí, nisso. Além da fadiga do dia a dia, de cuidar de alguém que tem demência, ainda vem a cobrança muito forte de ter pensado algo desse jeito, né? Tio Flávio, vamos lá. Buzina do Chacrinha. Chacrinha buzinava aquele calor ruim, desafinado. Mas tinha que ter calor ruim também, é sempre importante isso. Eu vou buzinar, você fica à vontade de buzinar quem ou o que você quiser, tá bom? Vamos lá, então... Vai. Aí eu falo o que eu desprezo, né? Ou quem. Vou falar o quê? Vou ficar em cima do muro aqui para quem. Tem problema nenhum. A ignorância. A ignorância é falta de conhecimento. Então, a ignorância por não ter acesso e a ignorância de quem tem acesso, né? Então, acho que a ignorância nos limita e a ignorância é falta de luz. E a falta de luz nos dá preconceito, né? Nos leva ao preconceito. O cérebro, ele é acostumado. Se falaram que isso aqui é uma buzina, a gente vai olhar para isso aqui e saber que é buzina. Quando eu encontrar em algum lugar alguma coisa parecida com isso, eu vou pensar que é buzina também. A gente tem que dar ao cérebro outras informações para que ele tenha a elasticidade. Sensacional. O preconceito vem da nossa preguiça em aprender. A ignorância nos tira a possibilidade de conhecimento. Então, acho que a gente tirando a ignorância, a gente cresce, né? Agora, tio Flávio, eu tinha uma ouvinte na Rádio Confidência AM, que eu trabalhei de madrugada, não vou lembrar o nome dela, ela é uma vovó. E ela dizia o seguinte, meu filho, a ignorância é atrevida. Você concorda? Ela é atrevida. Tem gente que fala que a ignorância é uma dádiva. E eu também entendo, né? Raul Seixas fala um pouco isso, porque, quem dera assim, ser burro para sofrer a ignorância menos. é uma dádiva para a gente tentar entender, daí desse lado, que a gente nunca sabe tudo. Então, eu tenho que me admitir ignorante. Sim. Então, ela também é uma dádiva, né? Depende de onde a gente usa a ignorância. Mas tem ignorantes atrevidos, né? Assim, que teimam com a ignorância deles, né? Como é que ela falava, a ignorância? A ignorância é atrevida, meu filho. Sempre que tinha algum caso assim de uma pessoa que maltratava, com preconceito, e fala, a ignorância é atrevida, meu filho. Ela é atrevida porque ela tem que se manter no poder, né? Então, ela é atrevida porque quem não tem conhecimento tem que usar de alguma outra força, né? Então, ela se torna atrevida para que ninguém a questione. Ela sendo atrevida, porque quando você olha para uma pessoa de terno e gravata, você fala, é doutor, né? É a ignorância atrevida. Tio Flávio, há uma discussão muito grande que envolve também a questão de saúde de crianças, saúde de idosos, mas tem a questão, né, do divertimento, vamos dizer assim, também, que o ser humano também tem direito a divertir-se. O que você acha a respeito da questão da legalização da cannabis?
Aí, ó, Cris, não tem como acabar mesmo não, Não, tá? não tem não. Não tem não. Porque chegando já no finalzinho, Isso. ele me manda essa pergunta. Uhum. Eu vou te falar uma coisa. Eu conheço pessoas diversas, eu nunca me droguei, eu nunca fumei cigarro. Droguei tomava vinho. Me drogava. Eu nunca usei uma droga, eu nunca usei maconha. Uhum. Eu conheço pessoas que são usuárias e que se dão bem. E a gente convive com pessoas, tranquila. às vezes a gente nem sabe. Porque a gente está falando da cannabis, né? É, Então, isso. assim, elas são usuárias da maconha e estão bem. Para essas questões, eu sempre levo para esse lado. Tá. Se alguém está na rua e é usuário e é preso, eu sempre levo para o lado da prisão, tá? Porque hoje tem a criminalização. O indivíduo só é usuário e ele é preso, ele será usuário e criminoso, se ele for preso por ser usuário. Então, quando a gente fala da legalização, a gente tem que pensar que é um problema de saúde pública, né? Ou Isso seja, um aí. problema muito mais amplo. Não é questão de polícia. Não é questão de polícia, porque se não deu certo. a gente for levar para a questão de polícia, Não deu certo. a gente vai piorar a É situação. o que a gente fez no né? século XX todo. Exatamente. É. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito mais ampliado sobre isso. Eu tenho amigos que são adictos e que eles não concordam com a questão da liberação da cannabis. Uhum. Mas eu também não acho que seja esta a forma, coibindo, que vai educar as pessoas. Eu não Perfeito. acredito que seja. Legal. Você acredita em Deus? Acredito em Deus, eu não sou religioso. Como é que é o seu Deus? O meu Deus está aqui. O meu Deus está nas pessoas. O meu Deus está na força que eu peço, mesmo não acreditando que ele esteja lá sentadinho num trono, né? Eu acredito que ele seja uma força que está em vários lugares e que quando eu preciso me conectar a essa força, eu consigo, sabe? Então, eu preciso Você não precisa de intermediário? Não, mas eu preciso ter essa força, pastor, sabe? não. Entendi. Porque assim, uma vez a pessoa falou comigo assim, a vida é cruel demais pra gente ficar sóbrio. Porque eu falava que eu não bebo e não fumo, né? Aí eu falava assim, uai, mas eu me conecto com outras coisas, né? Aí ele fala, então você não fica na realidade. Só não. Porque gente, eu aconselho todo mundo a fazer terapia. Eu não faço terapia, eu já fiz terapia, mas eu não faço terapia hoje. Uhum. Aconselho as pessoas a fazerem. Acho que o psicólogo, ele consegue nos encaminhar, nos ajudar a descobrir novas trilhas no cérebro. Né? E é fantástico, um bom psicólogo. Exatamente. Mas hoje, esse convívio com o Deus que eu acredito, ele me dá muita força. Perfeito. E ele me faz entender muitas das coisas. Agora eu vou te falar uma coisa que me ajuda bastante. Estar na rádio, estar no jornal, conversar com amigos que me entendam, não estou dizendo que conversar com amigos seja terapia, não. Pelo amor de Deus, não é isso. Terapia se faz com quem tem ferramental para trabalhar as questões. Mas eu falo muito sobre as dores que eu vejo. E ao falar e ao escrever, eu estou elaborando essas dores, entendendo, dando nome e conseguindo trabalhá-las dentro de mim também. Tem duas legal. coisas. Eu ia te perguntar isso. E as suas são dores? duas coisas que são muito importantes. As minhas dores, eu me conecto com elas, eu as nomeio, né? Eu tento entendê-las. Difícil. Um dia desse eu estava parado. Ajuda nisso. Olha só, eu vou falar um caso real, que eu brinco nas palestras e que é real mesmo. Um dia desse eu estava saindo de uma palestra, dando uma palestra fora do estado, aí abri o Instagram, aí vi um amigo meu que estava dando palestra não sei aonde. Me deu uma angústia falando, cara, eu tenho que trabalhar mais. Nossa, o cara está dando palestra lá não sei aonde. Eu falei, gente, eu estou saindo de uma palestra. E aí eu falei, o que é isso? Inveja. É inveja. Você deu o nome. Eu tenho que trabalhar a minha inveja. Perfeito, entendi. Porque, cara, eu tô saindo, e egoísmo até também, né? Porque eu tô saindo de uma palestra, olhando para um amigo e desejando a palestra que ele deu, olha que isso não é bom, né? Então, que eu trabalhe isso. Que legal isso. Quer trabalhar essas dores que a gente tem, né? E tem uma diferença entre empatia e compaixão. Empatia é se colocar no lugar do outro para viver a situação. Eu vou me colocar no lugar do outro, mas eu tenho que entender o contexto do outro. Tudo bem. Não o meu, tá? Sim. Eu vou ouvir um morador de rua, uma pessoa em situação de rua,
mas eu tenho que entender a história dele. Não vou e julgar. não do meu ponto de vista. Perfeito, senão você começou a julgar. Aí tem o cara que criou o psicodrama, que é o Moreno, que diz: Elias, nós estamos cara a cara. Eu tiro o seu olho e coloco no meu. Você tira o meu olho e coloca no seu. Agora eu vou te olhar com o seu olho. Isso é fantástico. Caramba. Isso muda completamente. Não é empatia calçar os seus sapatos. Não, sandálias da E humildade. a compaixão. A compaixão é você viver a dor com o outro. É o E nome não mesmo, viver com a dor do outro. Sensacional. Porque se eu for viver a dor do outro no voluntariado, ou em qualquer outra situação, eu vou acabar adoecendo. Então eu tenho que saber ter essa clareza de que o outro está sofrendo e do que eu consigo fazer. Porque tem coisas que eu não consigo fazer. E aí eu tenho que estar bem claro isso. Eu tive um adolescente que eu acompanhei desde a casa de acolhimento, depois ele foi para a Asprom, eu acompanhei também, então ele era adolescente, ele começou a entrar na fase adulta. Esse menino, ele tentou suicídio uma vez, e aí eu chamei ele para conversar, nós conversamos muito, eu acompanhei de perto, eu consegui uma terapeuta para ele, e aí esse menino ficou muito bem. E aí esse menino foi e tentou segunda vez o suicídio e acabou morrendo. Naquele momento eu comecei Você se culpou? Sim. Naquele momento eu falei, cara, eu devia ter insistido mais para ele fazer essa terapia, devia ter insistido mais para fazer isso, fazer aquele curso. E eu baixei a guarda quando eu achei que ele estava bom. Mas eu comecei a contrapor a minha culpa, dizendo justamente o seguinte: o que eu fiz? Eu fiz, né? Então é o que a gente tem conversado muito, nós dois, sobre essa questão da culpabilidade que a mídia às vezes joga, que os influencers agora jogam, né? Quando chega o Setembro Amarelo, por exemplo, todos os anos, que as pessoas falam X% de suicídios são evitáveis. Poxa, isso aí é um uso mal feito de uma estatística e é um uso criminoso. É sacanagem. Porque quem perdeu alguém para o suicídio e houve uma estatística dessas, vai dizer, eu sou um lixo, eu não dei conta, eu não consegui salvar minha filha. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com essas questões. E aí o aprender com as dores dói também, mas é tão necessário, né? Assim, eu sou ignorante ainda, tá? Naquele processo que a gente falou assim, eu sou ignorante porque eu estou buscando respostas. Eu acho algumas, mas acho mais dúvidas, que me abrem a possibilidade de mais buscas. Mas eu tenho muitas dores minhas, eu ouço muitas dores dos outros, mas eu tento entender isso aí como um processo, né, de aprendizado. Tio Flávio, onde é que você quer estar daqui a uns 10, 20 anos? Aqui, dando entrevista para você. Não sei se comemorando. Aqui, não. Não, vamos, porque se eu quero, você tem que estar. O meu sonho, você está junto. Tem que sonhar juntos. Ai de você se contrariar meu sonho. Daqui a quantos anos você falou? Sei lá, 20 anos, por exemplo. Olha, eu quero estar fazendo as mesmas coisas que eu faço, mas em termos profissionais, eu queria ter menos o peso do dinheiro. Hoje eu ainda preciso dar palestras, obviamente, e eu ainda dependo muito dessas palestras. Não estou dizendo que isso seja um peso, não estou dizendo que seja ruim, mas às vezes eu deixo de atender demandas que são pesadas. Uma escola do interior que pede para eu ir lá, e que eu não consigo ir. Porque isso tem um custo, porque tem um custo, porque assim, claro. Eu estou correndo atrás aqui e tal. Então eu queria saber assim, ter uma estabilidade de falar, agora eu vou fazer isso. E aquilo que eu falei com você, que eu estou caminhando para isso, né? Eu estou criando uma condição para que eu possa viver com algo que eu tenha, fazendo um pouco mais do que eu faço hoje. Parabéns, muito legal, muito legal. Para fechar, o rádio na sua vida. Como é que é isso? Nossa, acho que o rádio na vida de um monte de gente é maravilhoso, Mas né? na sua, você virou um radialista, cara. Olha, eu era professor de comunicação, sem atuar em rádio. Sim. Quando eu entrei, o Paulo Leite me recebeu na Rádio CDL. Ele fala que isso tem 8 anos, eu acho que tem 7. Eu acho que tem muito mais. Na verdade, ele fala que tem 9, eu acho que tem 7. Mas o rádio, ele é tão gostoso, porque assim como você recebe mensagens
no WhatsApp da rádio e manda para mim, eu recebo no meu Instagram um monte de mensagem de pessoas que, se eu abrir meu Instagram agora, você vai ver. Te ouvi de manhã e isso fez mudar o meu dia, eu não pensava desse jeito. Não, então, a minha esposa hoje falou comigo assim, Elias, eu adoro ouvir o tio Flávio. Aí eu estava no carro, aí alguém me ligou, eu fiquei bravo com aquela pessoa. Eu falei, cara, por que tá me ligando? Não liga de outra hora, né? E era a cuidadora da minha mãe. Então, que coisa, poxa. Eu falei, Beatriz, perdeu, porque a gente faz rádio raiz, ao vivo. Exatamente. Mas Mas é incrível isso, né? As pessoas comentarem com a gente que nos ouviram. A rádio, para mim, é uma troca muito grande, né? Porque as pessoas acham que é frio. E realmente, a gente fala, a gente não sabe para quem a gente está falando, né? Não faz Porque ideia. tá indo nas ondas. Não adianta pesquisa de Ibope, é muito mais do que isso. Mas esse retorno que a gente tem nas redes sociais, a rede social nos possibilita isso, Sim. É tão interessante porque já teve gente que mandou para mim falando assim, tio Flávio, você fala muito das suas viagens do exterior, e aí eu fui falar, olha, eu falo porque são experiências que eu tive que eu gostaria de compartilhar. Aí ela me mandou, tempos depois, dizendo assim, comentei com minha filha que eu te mandei essa mensagem, e ela me falou a mesma coisa que você falou, então te peço desculpas. Porque tem coisas que a gente fala e que às vezes não foi na intenção, mas a compreensão do outro pode ser diferente. E às vezes a gente fala alguma coisa errada. Às vezes também. Eu posso ter errado aqui. A gente não é perfeito, a gente aprende. Então, é um processo de aprendizado. A rádio é um processo de aprendizado. Legal. Que é uma delícia. Muito bom. Educador, como é que é? Educador, comunicador e agora curador. Curador. A dor é do ser humano, né, tio Flávio? Agora eu estou precisando ser orador. Orador. Como é que eu te encontro nas redes sociais? Vamos lá. Olha, @tio Flávio no Instagram. Então lá fala comigo diretamente. E o Tio Flávio Cultural, que fala com a Rai, é @tio Flávio Cultural. A gente hoje tem um volume muito pequeno de... A gente tem uma procura muito grande de voluntários, de pessoas que querem se voluntariar, e um limite muito pequeno, porque a gente tem grupos que são bem estruturados. Perfeito. E quando há vagas, a gente abre essas vagas. Então, se as pessoas quiserem acompanhar, entra no Tio Flávio Cultural, a Rai passa um curso para a pessoa fazer, a pessoa faz sozinha esse curso virtual, recebe um certificadozinho virtual e entra num grupo de stand-by dos nossos projetos. Quando tem vaga, a gente anuncia ali. Então, Tio Flávio para falar comigo e Tio Flávio Cultural para o projeto. Cara, a Rai é meio um anjo na sua vida, assim, né? Nossa, é tudo, assim, né? Você fala dela direto, comigo eu não conheço, nunca vi. Não, assim. a Rai... Para eu ir em uma palestra, né, quando eu tô... Você não fala assim, a minha produtora, o meu contato, não, você fala a Rai. Você já notou isso? Engraçado, não né? Não é minha secretária, minha assistente, minha produtora, não, é a Rai. Porque a Rai realmente, assim, coincidentemente, ela era do Tio Flávio Cultural, me apoiava no Tio Flávio Cultural, e aí surgiu a vaga, que a Flávia saiu, e surgiu a vaga no Tio Flávio, palestrante. Isso. E ela foi também. Então, assim, eu chego nos lugares... um dia antes da minha palestra, eu abro a minha agenda, tem todas as informações. Isso facilita a minha vida em ganho de tempo muito. Então, realmente, assim, ela pavimenta meu caminho. Perfeito. Muito bom. Querido, muito bom. Muito Agradeço obrigado. Demais essa participação, né? Daqui a 10 ou 20 ou 30 anos estaremos aqui de novo com o cafezinho que a Cris fez para mim, que eu vou tomar ainda. Querido, muito obrigado, viu? Obrigado, Parabéns. Obrigado você. Força para você. Tá? Obrigado, muito obrigado. Bom. Gente, chegamos ao final, né, do nosso papo aqui, maravilhoso, horizontes bem ampliados. Bom, vamos lembrar mais uma vez, a gente está no Instagram, né, o @Papo com Elias, vai lá, acompanha a gente, curte. Nós estamos no YouTube, se inscreva aqui no nosso canal, mas não é só para curtir, dar joinha não. Eu quero muito que você comente, faça sugestões de pessoas, faça críticas, fique à vontade, participe, interage conosco, tá bom? O nosso YouTube é o Papo com Elias. E o meu Instagram, o elias.sunshine, porque o sol brilha para todos e todas. Então, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei.